E aí, galerinha, boa noite a todos. Desde já quero agradecer ao pastor João Gama, por receber nosso convite e estar aqui. Muito obrigado, meu irmão. É uma gratidão ter você aqui como convidado. Então, pessoal, o Silvacast, como eu disse, as perguntas vêm diretamente do Instagram, da caixinha de perguntas do meu Instagram. E aqui vieram algumas perguntas, eu estarei perguntando para o pastor e escritor também da obra Antemporal. Deixa ele falar um pouquinho sobre essa boa obra. Deixa ele falar um tema ali no início. Pronto. Obrigado, Henrique, por nos convidar para estar aqui. É uma honra poder estar aqui, conversando com o seu público, conversando com todo o pessoal aí. E antes eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o pastor João Gama de Freitas, sou pastor da Igreja Batista Ministério Reviver, que tem sua sede na cidade de Volta Redonda, Rio de Janeiro. E o nosso presidente é o pastor Kennedy Fábio, que está presidindo aí a Igreja Batista Ministério Reviver. Aqui em Centro-Sé, nós estamos nos reunindo aqui na Avenida Dr. Demóstenes Nunes Centro-Sé, 292, você que queira pode nos fazer uma visita. Bom, como estava dizendo, sou o pastor João Gama e sou licenciado em pedagogia, tenho também formação teológica, fui formado em teologia, sou formado em teologia e também especializado em psicopedagogia. Sou casado com a pastora Luzinete de Brito Freitas e tenho 2 filhos, a Joiciane de Brito Freitas e o Joaldo de Brito Freitas, que o Henrique conhece muito bem. Já passou por aqui também, pessoal. Pois é, vamos falar da obra agora? Vamos. Então, a primeira pergunta, quem é João Gama? João Gama é um ser, um homem, uma pessoa normal, como você que está aí nos ouvindo, como o Henrique aqui, que tem suas necessidades básicas, que tem seus sonhos, que tem seus objetivos e, acima de tudo, tem um ministério. Como pastor, eu gosto de me definir muito mais como pastor, porque o pastor tem um ministério para a vida inteira, Henrique. E eu não conseguiria ser feliz se não fosse exercendo esse ministério que eu recebi das mãos de Deus. É um mistério grande e a gente passa por muita luta, muitas dificuldades para exercer esse ministério, mas, por outro lado, a gente se sente feliz em poder cumprir. Top. Quando o Senhor conheceu a Deus, no caso, como o Senhor se afirmou em Deus? Levou Deus para a sua vida? Essa é uma pergunta difícil de ser respondida, Como conheceu a Deus e, assim, para se conhecer a Deus é um tanto, eu que sou teólogo, bacharel em teologia, é difícil de responder, porque quem conheceu a Deus até hoje? O que sabemos sobre Deus? Se reunir todo o conhecimento de toda a história, a gente, sobre a pessoa Deus, pouco vai se saber. Agora, eu acho que o que você quer saber é quando é que eu fiz uma aliança com o sobrenatural, com o transcendente, e aí essa é fácil de responder. Eu sempre não fui voltado muito, nunca fui muito religioso. Minha mãe era religiosa, da igreja católica, ela teve um problema de saúde, conheceu a igreja evangélica e lá ela recebeu uma bênção sobrenatural. E a partir daí a gente passou a frequentar a igreja e no ano de 1996 eu passei então a frequentar a igreja e lá eu tomei a decisão mais importante da minha vida, que foi me aliançar com o Senhor Jesus Cristo. E a partir de então a gente vem aí nessa batalha aos troncos e barrancos, mas sempre prosseguindo. A melhor escolha até agora, A melhor escolha, foi essa aí. Pois é, tipo assim, essa jovem fez uma pergunta essencial, Nossos jovens senserenses são carentes sem Deus. E o que você, pastor, tem feito ou pode fazer para ajudar esses jovens? Isso, não só os jovens, Henrique, mas todo ser humano ele é carente de Deus. Quando você lê a Bíblia inteira, eu estou aqui com a minha Bíblia de estudo, E você encontra na Bíblia aqui, separei aqui um texto,
que está em 2 Pedro 3,18. E aqui 2 Pedro 3,18, teologicamente falando, a gente considera como sendo as últimas palavras do apóstolo, que era líder dos apóstolos, né? Que, como na Igreja Católica chama de Papa, é o primeiro Papa, que foi Pedro. E Pedro ele falou exatamente isso aqui, ó. Ele disse: antes, porém, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. É isso que Pedro está falando aqui. E a gente, analisando a história, né, da igreja, do cristianismo até agora, existem duas grandes correntes, né, dentro do cristianismo, que talvez poucas pessoas saibam. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho na teologia e falar dessas correntes, para a gente poder entender a questão do ensino antes disso, né, da pedagogia dos jovens, do adulto, do senhor, das senhoras, porque o cristianismo é para todos, o evangelho é para todos, não é só para os jovens, né? O evangelho é para todos que, por fé, abraçam o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Bom, uma grande corrente, uma das grandes mais falada corrente, é a corrente aliancista, onde muitos defendem que Deus ele fez uma aliança, né, com Israel, e que agora o Israel da atualidade é a Igreja de Cristo, que é o Israel da atualidade. Essa é uma das correntes. E tem uma outra corrente, que nós vamos falar, a gente defende muito aqui nesse livro, nessa obra que é o livro atemporal, que é a corrente dispensacionalista. Nesta corrente, a gente fala, e os autores dessa corrente defendem, que Israel ele fez parte de uma modalidade de fé, e que existem aí no mínimo 5 modalidades de fé, a fé viva. E em outra oportunidade a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Mas que Israel não é a igreja de hoje, a igreja da atualidade, a igreja cristã, a igreja de Cristo, ou a igreja evangélica ou católica, não é o novo Israel, como o aliancista defende. Então é importante a gente definir esses pontos para a gente poder saber em que caminho nós estamos trilhando, por onde nós estamos passando. Só para voltar aqui ao assunto, o que defende o aliancismo? Defende a graça, aquela coisa da comunhão, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de estar em comunhão. Isso é maravilhoso, porque Pedro diz: cresçam na graça. É importante ter graça, porque se você tiver só conteúdos e conteúdos, você fica chato, né? Você fica engessado, e aí ninguém vai te dar ouvido, porque fica muito chato. Então é bom você ter a graça, você conversar, você, né, ter vida, você ter brilho por onde você passar. Existe aquele brilho especial. Mas Pedro fala que não é só ter graça, não. Porque se você só tem graça, e não tem também o conhecimento, o que vai acontecer? Você não vai se consolidar nunca. É importante crescer na graça e também no conhecimento de Cristo Jesus. E esta obra se propõe exatamente a isso, a trazer, a chamar as pessoas para uma discussão. Aqui tem alguns pontos, né? O tema é atemporal. O que é um atemporal? Calma. Vamos lá. Daqui a pouco. Deixa eu concluir aqui, porque o pastor fala demais e até pergunta. Então, o que nós estamos fazendo para... a pergunta foi, né, para abençoar, ou ensinar, ou levar os jovens, levar as pessoas ao Senhor Jesus Cristo. Estamos fazendo o que deve ser feito, pregar o Evangelho. Nós temos uma igreja, né, tem uma casa de oração, um lugar onde a gente se reúne nas quintas-feiras para o ensino da palavra do Senhor, nos domingos para celebrar e agradecer a Deus por todas as bênçãos, e no sábado também a gente reúne lá todos os jovens, adolescentes ali da região, né, da rua, para estar também fazendo algumas dinâmicas, tentando envolver eles, porque é uma briga, a cultura secular é difícil de você vencer. Hoje nós temos o mundo dentro da nossa mão, então é difícil. A igreja, infelizmente, tem se tornado um lugar obsoleto, onde poucas pessoas querem procurar. Isso estou falando em geral, não é só na igreja cristã evangélica, estou falando todo tipo de denominação hoje, está ficando obsoleto, porque a tecnologia tem avançado. E aí você tem que recorrer a isso aqui, né? Essas ferramentas, essas plataformas, como hoje agora. Sei que muita gente vai ouvir isso aqui, e quem sabe, né, através disso aqui, não seja também uma maneira, e eu sei que de se pregar o Evangelho de Cristo também. Então é isso que a gente está fazendo. Também queria dizer que nós estamos aqui a gente trabalha com a Rádio FM, né, de segunda a sexta-feira. Estamos lá, você que é de Centro-Sé pode acompanhar a partir das 18 horas, de segunda a sexta-feira, na Rádio Voz FM. Nós temos o programa Reviver,
E o nosso lema é para você nascer de novo. Se não nascer da água do Espírito, como diz a palavra do Senhor, não se pode nem ver e muito menos entrar no reino de Deus. Pastor, tipo assim, muitas pessoas estão fazendo da igreja como se fosse um hospital, né? Tipo assim, vai lá só para receber a cura e logo se afasta da igreja, né? O que você tem a falar sobre isso? Henrique, é bom e não é, porque a gente não pode tirar o mérito do hospital. O hospital, ele tem 3 lugares que você só vai quando está nas últimas. Uma delas é o hospital. Eu lembro do período da Covid, onde houve aquela afluência lá para o hospital, e todo mundo queria ir logo para o hospital, e aí alguns disseram, não vá, só se estiver em último caso mesmo, né, se for um caso de intubação e tudo mais. E o lugar que as pessoas não querem ir é o hospital. Outro lugar que as pessoas também não querem ir, só vai se for forçado, delegacia. Já viu alguém ir na delegacia para, não, vou passear na delegacia, rever meus amigos? Não vai. Nem os caras que são de lá da polícia, eles têm essa disposição toda para estar de delegacia. Então você só vai na delegacia, meu amigão, quando você está no aperto, quando você foi ali intimado para estar junto daquela delegacia. E, falando da sua pergunta, a igreja também. Só vai na igreja quem está nas últimas. Eu também, mais de 95% das pessoas que hoje são cristãs, que são cristãs praticantes, que estão em uma denominação, ela foi para a igreja porque já estava tudo errado na sua vida. Eu mesmo, por exemplo, cheguei ao ponto de pensar em tirar minha própria vida, porque existia uma guerra dentro de mim. Eu entrei para a questão das drogas, aí, maconha, cocaína e vício de bebida e tudo mais. E aí chegou um momento em que eu já estava pensando em tirar minha própria vida. Estava dando trabalho, eu estava sofrendo, minha família sofrendo. E aí alguém chegou e falou para mim, olha, existe ainda uma única solução para você, uma porta aberta para você. E aí eu, meio que zombando, né? Que porta é essa? Aí ele falou, né? Jesus Cristo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode transformar a tua vida. Aí eu pensei comigo, só eu e meus botões. Bom, eu não tenho mais nada a perder, já estou querendo até me matar, então vou lá experimentar. E, como você falou no início, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi ter aceitado o convite daquela irmã, ir na igreja lá. Eu fui impactado com isso aqui, que não é um livro, é bom que se fale isso aqui, tá? Isso aqui não é um livro, isso aqui é um compêndio, é uma biblioteca. Aqui dentro contém 66 livros e levou aí aproximadamente 1.600 anos para ser formado todo esse conjunto aqui, tá? Deus usou mais de 40 autores e os autores estão seguindo uma linha de raciocínio e nenhum se contradiz. É algo espetacular quando você começa a ler essa palavra aqui, essa Bíblia Sagrada. Eu mesmo já li várias vezes ela e cada vez que eu leio eu me apaixono mais pela Bíblia Sagrada. A quarta pergunta. Grande pastor João Gama, qual é o verdadeiro valor da família? Essa pergunta é muito top. Boa. O verdadeiro valor da família é a família. Eu acho que seria essa a resposta mais correta, né? Qual é o verdadeiro valor da família? A própria família. A família é a nossa primeira igreja. A família é a célula máter da sociedade. E aqui entra uma reflexão para você que é pai, você que é mãe, tá? Não abra mão dos seus princípios. Existem princípios e princípios são inegociáveis. Conceitos se negociam, agora princípios não são negociáveis. Eu queria falar para você aqui, e nessa obra você vai encontrar, você que está nos ouvindo aí, adquira essa obra, adquira esse livro que vai te ajudar muito, especialmente na condução da tua família, como falou aqui o Henrique. Porque aqui você vai encontrar os 4 princípios eternos e invariáveis. Se você, meu amigo, minha amiga, você colocar em prática esses 4 princípios aqui, você estará cumprindo completamente, totalmente o que ensina este compêndio aqui, o que ensina a Bíblia Sagrada. Sabe por quê? Porque o primeiro grande princípio eterno é o princípio do equilíbrio. A Bíblia toda está aqui falando sobre o equilíbrio. O equilíbrio é o princípio da vida. Você tem aí você tem a pressão arterial. Se ela subir, estoura uma veia na sua cabeça e aí você tem um AVC e fica totalmente paralisado.
Hein? Se baixar, começa a abrir a boca e tem que ir para o hospital, e se não cuidar, né, você pode entrar em coma e nunca mais voltar. Então, o equilíbrio, ele é o princípio da vida. O segundo princípio, que mostra a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, é o princípio da santidade. A Bíblia diz que sem ela ninguém verá a face do Altíssimo. Está aqui tem com riqueza de detalhe cada princípio. Terceiro princípio é o princípio da vigilância. A Bíblia diz: vigia para que ninguém tome a tua coroa. Se você tem alguma coisa, você tem que investir, alguma coisa de valor, você tem que investir muito na questão da vigilância. Senão, né, o laraco vem e rouba aquilo que você tem. E o diabo é um ladrão, ele veio somente para roubar, matar e destruir, principalmente a tua família. Cuida da tua família, você que é pai, você que é mãe, vocês que estão pensando em constituir uma família aí, vocês que estão falando para muitos jovens aqui, olha, cuidado, hein? Cuida da tua família. A família é o bem maior que o ser humano pode ter. Tá? Então o valor da família é a própria família, a unidade, a comunhão, viver em equilíbrio, viver em harmonia, ter santidade, porque santidade é pureza nos relacionamentos, também significa santidade. E por último, meu querido, para você conquistar, é o princípio da conquista, chama-se habilidade, está aqui nessa obra também. Se você tem a habilidade, aqui na obra vai se dividir em três: a boa, a média e a ótima. Então, se você conhecer e colocar em prática esses 4 princípios, você vai prosperar. Verdade. Eu indico esse livro, né? Eu já li. Ele me pediu, quando o filho dele me entregou esta obra, me pediu para eu ler como se fosse um crítico, né? Eu não consegui, porque cada ponto segue a sua linha, né? Onde podemos encontrar? Ótimo. Então, este livro, para quem é de Centro Sé e região, você pode comprar direto na mão do autor, que sou eu, o pastor João Gama de Freitas. Tive a honra de poder escrever esse livro no ano de 2018, perdão, e você pode adquirir comigo. Você que é da região, você pode ligar para o telefone, depois o Henrique vai colocar aí no rodapé, vai estar aqui no vídeo, vai estar no rodapé do vídeo. Aí você pode ligar para esse telefone aí e comprar esse livro. Se você quiser baixar o livro digital, você pode entrar no Amazon, lá na plataforma da Amazon, e pelo o aplicativo Kindle, você baixa o aplicativo Kindle e você baixa o livro digital, não só o atemporal, mas muitas outras obras que vai te enriquecer aí intelectualmente. E pode também, dá para baixar também o livro aqui do nosso amigo Henrique aí. Pois tipo assim, você não é só pastor, né? Você também é um artista. E aqui, o Silva Castro mostra sua cara sincera. Qual é a ideia aqui do podcast? Da gente motivar os jovens, né? E você como artista, né? O que o poder público poderia fazer para influenciar os nossos artistas? Muita coisa, Henrique. Aqui na cidade de Centro Sé, o poder público está devendo muito para os artistas. Primeiro que você não vê nenhuma iniciativa, né? Nós temos uma secretaria aí de cultura que me digam, secretaria, eu estou perguntando, tá? Não estou afirmando nada. Só me digam o que vocês têm feito para exaltar, para levar o nome dos artistas de Centro Sé para fora. Nós estamos aí, semana passada a gente teve uma leitura coletiva, tá, aqui do livro Atemporal, e o Brasil inteiro estava acompanhando essa leitura coletiva, pessoas fazendo perguntas e as pessoas aplaudindo, né, puxa vida, eu nunca tinha lido a Bíblia, eu nunca tinha visto a Bíblia com essa perspectiva, e tem alguém aí do interior da Bahia que tem esta visão. Mas quem é João Gama até para a cidade de Centro Sé, até para o município? Não sou conhecido, né, a não ser alguém que ouve aí pela rádio, que também poucas pessoas ouvem, e isso deveria ser incentivado também. Primeiro, uma tristeza, para não dizer outra palavra pior aqui, uma tristeza saber que a cidade do Porto de Centro Sé não tem uma rádio que seja organizada, uma rádio comunitária, com a ajuda do poder público, para poder não só incentivar, levar os artistas para estar fazendo entrevistas, para estar levando as suas ideias, mas também trazer informação rápida. E não tem como você gerenciar uma cidade do tamanho de Centro Sé. Eu estive aqui pastoreando na igreja na cidade vizinha de Jussara, e lá, Henrique, lá tem uma rádio top, um estúdio bem organizado, e ali as pessoas podem
se sentem à vontade de estar lá. A gente, infelizmente, estamos fazendo aqui o programa de rádio, porque eu estou levando o Evangelho. O Evangelho eu levo em qualquer lugar, embaixo de uma árvore, em cima de uma carroça, não tem esse negócio não. Mas o estúdio que nós temos aqui, a rádio que nós temos em Centro-Sé, é vergonhoso até você levar um convidado para poder fazer entrevista. Eu já fiz entrevista com o Henrique, mas foi via celular, porque não dá, gente, é impossível, né? Não tem como você chegar e levar uma pessoa no estúdio daquele, onde é um calor infernal, poeira para todo lado, não tem estrutura, essa é a realidade. Então, falta muito, Henrique, falta muito, né? E o poder público está devendo sim aos artistas. Estou aqui fazendo um apelo ao poder público, olhe para esses artistas, tá? Você investindo nos artistas, você vai evitar você vai evitar menos nóia no meio da rua, dando trabalho, pessoas no hospital gastando mais com doença no hospital. E olha, lembre desses jovens que estão surgindo aí. O Henrique mesmo é um exemplo, né? Parabéns ao Henrique, é um cara que poderia estar aí na droga, na prostituição, mas não, aqui está escrevendo o poder público, está escrevendo livros, está trabalhando, está abençoando as pessoas aqui no seu município. Então o poder público, acorda aí e ajuda aí os nossos artistas, ajuda os escritores, ajuda os cantores, ajuda as pessoas que estão levando a cultura de Centro-Sé para o Brasil e para o mundo também, porque isso aqui vai chegar longe. Tá? Chega mesmo. O que você diria para os jovens? Eu diria para os jovens que estudem, acima de tudo, sejam sábios. A palavra do Senhor diz em Provérbios 1,7, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Se você não tem temor a Deus, você pode ser super inteligente, mas você vai continuar quebrando a cara, porque não vai ter a sabedoria. Porque a sabedoria é um dom que vem do céu, que vem de Deus. Tá? É Deus que dá essa sabedoria. Nós aqui não somos tão inteligentes, mas Deus tem nos dado a sabedoria e nós temos conseguido manter equilíbrio na nossa vida, na nossa família, e o Senhor tem nos abençoado, é tanto que estamos aí conversando com você agora. Verdade. Essa pergunta é minha pergunta. Eu termino sempre os podcasts com essa pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus? Boa pergunta. Eu sei que a filosofia iria dizer um monte de coisas aqui sobre a questão Deus, né? O que é Deus? E aí alguns poderiam dizer que é apenas alguma coisa, um conceito de cultura, e que cada cultura tem o seu conceito sobre Deus, né? Tem uma definição sobre Deus, mas eu queria deixar algo novo para você sobre a questão Deus, e dentro deste algo novo, não sei se já está na hora, Henrique, eu gostaria de fazer uma aplicação. Nós temos aqui um cartaz que você está vendo, talvez você esteja acompanhando aí no vídeo, ele vai ficar um pouco, né, ao inverso aí, né, como se fosse no espelho do vídeo, mas vai dar para a gente falar um pouquinho. Vou até colocar os meus óculos aqui, ficar um pouco intelectual para vocês, né? Aí, agora eu estou enxergando, porque eu me apresento melhor no vídeo sem os óculos, mas agora pelo menos eu estou enxergando vocês. Vamos lá. Então, sobre a questão Deus, não sei se o Henrique, eu acho que se o Henrique pudesse ficar um pouquinho mais de lado, só para mostrar aqui, para isso. Agora sim, agora está dando para ver perfeitamente. Então nós temos aqui, o atemporal, que é uma incrível viagem fora, dentro e além do tempo, vai estar fazendo uma aplicação, que você vai encontrar também neste livro, nessa obra, a numerologia bíblica. E esta aplicação, nós vamos fazer a aplicação no ser humano. Você que está aí nos ouvindo, você que está aí nos vendo agora. Então vamos lá. Primeira coisa, dentro da numerologia bíblica, existem alguns números, aliás, dentro da Bíblia, existem alguns números que se destacam. Por exemplo, uma sequência de 1 a 7, eles se destacam dentro da Bíblia. Você vai encontrar várias situações mostrando esse número de 1 a 7. E nós vamos entender o que significa cada um desses números aí. Então, a astrologia destruiu essa ciência exata que é a numerologia bíblica. Ela destruiu a cultura inteira durante toda a história, destruiu o conceito do que é numerologia bíblica. Mas a Bíblia apresenta alguns números. Por exemplo, a sequência de 1 a 7, aí depois pula para o número 10, que está aqui, você está vendo aí, e sabe, está vendo o significado. Depois pula para o número 12 e 24, que quer dizer a mesma coisa. O número 12 e o número 24 quer dizer a mesma coisa.
E aí você tem um salto gigante do 24 para o número 40. E aí algumas pessoas podem estar perguntando, pastor, o que significa isso aí, essa numerologia bíblica? Vamos lá. O número 1, por exemplo, o número 1 está aqui, ó, é igual a Deus. E aí, respondendo a pergunta do Henrique, o que é Deus? Deus, a nomenclatura, me entendam bem, Deus, a nomenclatura Deus, tá? A nomenclatura significa título de governo, ok? O título máximo de governo é Deus. Esse é o título máximo de governo. Então, muita gente ainda não entendeu isso aqui, muita igreja, muitos líderes também não conseguem compreender isso aqui, mas isso é interessante a gente pensar. Qual é o título máximo de governo que existe, Henrique? Deus. Isso é só um título. Aí a pergunta é, mas e quantas pessoas? Né? Aí os judeus até hoje ficam batendo cabeça, né? Porque eles acreditam, os judeus até hoje acreditam, que Deus é uma pessoa. E os cristãos também trouxeram esta carga aí, judaica, por meio do cristianismo, que nós somos judaicos cristãos, né? Cristãos judaicos, e as pessoas, a maioria das pessoas entende que Deus, que o nome Deus, a nomenclatura Deus é uma pessoa, e não é, pessoal. A nomenclatura, estou falando, a nomenclatura Deus não é uma pessoa, é um título máximo de governo. Quem são então, pastor, as pessoas? Agora sim, agora nós vamos conversar tranquilo sobre isso aí. As pessoas são 3 pessoas: o Pai eterno, altíssimo, né, criador de todas as coisas; o Filho, né, que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, que se fez carne, habitou entre nós, recebe também esse título de Deus, tá? Título máximo de governo. E o Espírito Santo também recebe o título de Deus. Só essas 3 pessoas podem receber por direito e legitimamente o título Deus. Qualquer outra pessoa, seja anjo, homem, qualquer outra coisa que receba esse título de Deus, é um pseudo-deus, é um Deus falso, não pode receber esse título de Deus. Aí você vai perguntar, pastor, mas por que só essas 3 pessoas recebem esse título de Deus? Por causa dos 4 princípios intransferíveis, aliás, atributos intransferíveis, que são ele, a eternidade. Esses 3 não tiveram começo e nunca terão fim, só eles não tiveram começo, o resto teve começo, então não pode ser eterno. Nós poderemos ser infinitos, mas eternos nunca seremos. Verdade. Nenhuma criatura pode ser eterna. Aí você tem um outro atributo de Deus, que é a onipotência, pode todas as coisas. Só essas 3 pessoas podem tudo, Henrique, pode todas as coisas, é um grande mistério. Tem também a onisciência, que é um outro atributo, estão aqui, ali, aliás, conhecem o passado, o presente e o futuro, tem conhecimento de tudo, e a onipresença, que estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. São mistérios que a gente não vai conseguir entender. Portanto, Deus é um título, tá? A nomenclatura Deus significa um título. Está entendido até aí? Vamos para o número 2, que você vai encontrar muito na Bíblia. O número 2 significa escolha, decisão ou simplesmente o livre-arbítrio, que é aquilo que você tem. Por exemplo, eu estou com essa camisa aqui, né, acinzentada, acho que para combinar aqui com a capa do livro, eu escolhi, eu fui lá, pensei e tomei essa decisão. Poderia estar com uma amarela, sei lá, poderia estar com uma azul, mas eu tive a condição, e Deus criou seres, todos os seres racionais, eles têm essa capacidade. Esse é o terceiro maior poder do universo, o poder da escolha ou livre-arbítrio. E o número 2 você encontra muito na Bíblia, como por exemplo, direita, esquerda, dia, noite, céu, inferno, luz, escuridão, Deus, diabo. Então, número 2, sempre escolha. Ninguém pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, mas eu não tive a oportunidade de escolher. Você que está nos ouvindo aí, você pode escolher Deus, ou você pode rejeitar Deus, escolher. Uma escolha você vai ter que fazer. Outra coisa, a indecisão também é uma escolha. Verdade. Quem não toma a sua decisão está fazendo uma grande escolha, ou está deixando que outros escolham por você, e o que é um grande perigo. Número 3, Henrique. Número 3 é interessante demais, porque é um número que representa a harmonia. Tudo o que é harmonioso dentro do planeta Terra é representado pelo número 3. Por exemplo, vamos falar do tempo. Tempo é passado, presente e futuro. Não é assim? Aí você tem a água, que é harmoniosa. Você tem o H2O, não é isso? 3 elementos ali na água. O triângulo do fogo. Se não tiver
o triângulo do fogo, que é calor, matéria orgânica, né, e oxigênio, não tem fogo. O Henrique que estudou sabe muito bem disso. E muitas outras situações, né, você vai encontrar tudo que é harmonioso. A música também é composta por 3 elementos, e quem estuda música sabe muito bem disso. O próprio Deus lá, são quantas pessoas que nós falamos? 3 pessoas, entendeu? Então, número 3 representa, dentro da Bíblia, é apresentada como harmonia. Então, aprenda isso aí. A ciência já está falando sobre isso aqui, sobre a questão da harmonia. Você quer saber outra coisa? Uma planta só consegue sobreviver se tiver sol, terra e água. Se não tiver esses 3 elementos, ela não consegue sobreviver. E o ser humano também está dividido, a gente vai falar daqui a pouco, né? Está dividido aqui entre cabeça, tronco e membros. Está vendo o número 3? Aqui que a gente vai fazer a aplicação do ser humano daqui a pouco. Então está aqui, ó, número 3, cabeça, tronco e membros. Número 3. Número 4 é o número que representa a completude. Tudo que é completo é representado pelo número 4. Por exemplo, né, a Bíblia fala da terra, dos 4 cantos da terra. Aí você pode perguntar, puxa, mas como? A terra é redonda. Hoje a gente sabe que a terra é redonda. Como é que tem 4 cantos? Se fosse 4 cantos, seria essa mesa aqui, que é quadrada. Não é assim? E até uns que defendem aí que a terra é quadrada, né? Os terraplanistas, aquele negócio todo. Mas não vai entrar nesse mérito aqui não. O fato é que quando a Bíblia fala do número 4, ela está falando da completude. Na questão da terra mesmo, está falando da terra por inteiro, completamente. E não os 4 cantos da terra em si. Quantas estações nós temos no ano aqui? São 4 estações, tá vendo? Uma casa, por exemplo, ela tem seus 4 cantos também. Um carro, você tem os 4 pneus. Aí alguém diz, mas o step, não, o step é o número 5, que é a salvação. Não tem nada a ver com o pneu do carro em si. Então, meus queridos, está aqui, o número 4, completude. Tudo que é completo é representado pelo número 4. Número 5 é o número que representa a salvação. Nós vamos fazer aplicação aqui no corpo do ser humano. Por exemplo, nós temos quantos sentidos do nosso corpo? Nós temos 5 sentidos, tá? Nós temos os 5 sentidos, que são eles aqui, ó: o tato, o paladar, o olfato, visão, audição. E se faltar um desses sentidos, o outro tem que trabalhar dobrado para poder salvar o corpo, porque nós estamos dentro do pior campo de batalha que existe, que é o planeta Terra, tá? Se faltar um desses sentidos aí, por certo, nós vamos passar por muita dificuldade, ou alguns não vão conseguir nem sobreviver. Tem algumas tribos de índio aí que quando o filho nasce, né, e tem alguma deficiência, eles automaticamente matam o filho, porque ele não vai conseguir caçar, ele não vai conseguir se virar no meio da floresta. Ele precisa ter todos os sentidos funcionando para poder dar certo. E o número 6, o que ele representa dentro da Bíblia? Representa imperfeição. Inclusive, o homem ele foi criado no 6º dia da recriação do planeta Terra. Eu estou falando recriação porque nesta obra aqui você vai encontrar a recriação do planeta Terra. Como assim, pastor? Que loucura é essa? Olha só, o Big Bang, que defende que a partir daquele momento surgiu todos os seres, é o contrário. Você sabe muito bem, eu e você sabemos que uma explosão não nasce vida de uma explosão, mas o contrário acontece. Se acontecer uma explosão aqui nesse quarto, por certo, eu e o Henrique não vamos poder mais ficar aqui no planeta Terra. Vai destruir. Então o que aconteceu, pastor? Aconteceu uma guerra entre os anjos, e você vai ver aqui no livro Atemporal, no período atemporal, que é uma grande era teológica, são 4 grandes eras teológicas, princípio, está aqui no livro, atemporal, temporal, que é que nós estamos vivendo, e vai vir a última das eras teológicas, que é a era da eternidade, quando tivermos corpos transformados, ter a ressurreição e tudo mais que a Bíblia apresenta. Então, está aqui, o Big Bang foi uma guerra entre os anjos, que destruiu não só o planeta Terra original, mas todo o universo foi destruído, o universo original que Deus criou no princípio, na era atemporal. E o planeta Terra ele foi reconstruído. E nessa reconstrução que durou quantos dias? 7, não foi ele? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sétimo. Que também vai estar falando desse livro aqui. Está tudo didaticamente esclarecido nessa obra desse livro aqui. Então, no 6º dia foi criado quem?
o ser humano. Aí eu pergunto para você, você conhece algum ser humano que seja perfeito? Você que nos ouve aí, conhece algum ser humano que seja perfeito? Não existe nenhum ser humano perfeito. Você não é perfeito. Eu não sou. O Henrique não é perfeito, embora seja bonitão, né, um galã aí, mas não é perfeito. E por quê? Porque somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Somos imperfeitos. E aí fomos criados exatamente no 6º dia da criação. E dentro do livro aqui vai falar também sobre a besta, né, o 666, que você vai entender o porquê que está lá no livro de Apocalipse, esse nome 6, esse número 666. Está falando de homem e suas estruturas. Tá? O homem com suas estruturas são imperfeitos. Agora sim, agora chegou na parte boa, que é o número 7. O número 7 é o número que representa a perfeição. Perfeição. Você quer um exemplo aí? Quantos dias tem na semana? 7. Quantas cores tem no arco-íris? Rapaz. 7 também. 7 cores tem no Eu não arco-íris. contei, não. Vamos contar. Eu nem sei as cores. Quantas notas musicais? Quem toca sabe que são 7 notas musicais. E o livro de Apocalipse está recheado de coisas. 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 taças. Um monte de 7. Por quê que está recheado o livro de Apocalipse? Porque tudo que é perfeito, tudo que se refere a Deus é perfeito, perfeição, isso aqui, ó, número 7. Agora, vamos fazer uma aplicação fácil aqui, bem simples, vamos lá. Número 1, que é Deus, né? Jesus Cristo é Deus, sim? É isso, né? Isso. A gente ensina que Jesus Cristo é o próprio Deus. 1. Agora, o homem é quanto? 6. É isso? É o 6. Se você somar 1 com 6, vai dar quanto? 7. Perfeito. Então é por isso que a gente prega o Evangelho, porque o homem com Deus, o homem com Cristo, ele se torna perfeito, ele é perfeito. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse é o que ensina a palavra do Senhor. E é por isso que eu sou pastor e tenho uma honra, tenho muita alegria em estar pregando o Evangelho, porque o homem só pode ser perfeito, só passa a ser perfeito no momento que ele aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador. Do contrário, ele pode ter riqueza, ele pode ter fama, ele pode ter o que ele quiser, conhecimento, sabedoria, mas se não tiver o Senhor Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: sem mim vocês nada podem fazer, eu sou a videira verdadeira, caminho, verdade e vida, e por aí vai. Então é fácil de entender a Bíblia, é só você estudar, pedir sabedoria a Deus. Bom, vamos lá. Do 7, você pula direto para o número 10. O número 10 se apresenta várias vezes na Bíblia, e o 10 representa força ou poder. Você vai encontrar isso na Bíblia. Do 10 existe um pulo lá para o número 12. 12 e 24, 12/24, que quer dizer a mesma coisa, sistema de governo teocrático. Existem 3 tipos de sistema de governo. Primeiro, sistema de governo teocrático é o governo de Deus, teo do grego é Deus, e crático significa governo, Henrique. Aí você tem o sistema de governo democrático. Demo significa demônios e crato significa governo. O que nós temos aí? Governo do demônio. É até complicado falar um negócio desse aqui, mas eu só estou dizendo que como teólogo eu preciso falar o que eu estou defendendo aqui nesta obra desse livro. Se você for estudar esse livro aqui, você vai entender um monte de coisa. Eu também não entendia, eu não sabia. E quando você não conhece, você é perdoado, mas depois que você conhece, aí a sua responsabilidade aumenta. E existe um outro tipo de governo também, que é o da monarquia. É o terceiro. É o terceiro, que é mono, que é homem, do grego é homem, mono, tá? E crático, monocrático. E crático é governo, que é governo do homem. Então aqui nós temos 3 tipos de governo: governo de Deus, governo dos demônios e governo dos homens. Então a gente precisa entender que tipo de governo nós temos defendido. É importante, principalmente agora, Henrique, em que nós estamos nessa luta aí, nessa bagunça, especialmente aqui no nosso país, né? Sobre muitas questões que a gente não quer entrar no mérito aqui, mas que é a única coisa que dá like hoje em dia você falar disso aí, sabia? Se você faz um podcast, você faz um vídeo, né, falando sobre política, falando sobre sistema de governo, você explode. Tem uns até que estão sendo presos, desmonetizados, e um monte de coisa está acontecendo. Por quê? Porque a modinha do momento é isso aí. Até poucos anos atrás ninguém falava de política, tinha até óleo de político, né? Hoje não. Hoje, depois de 2018 para cá,
alguns personagens políticos se transformaram em mitos, se transformaram em uma bobagem porque você não chama o seu trabalhador de mito, nem estou defendendo e nem também dizendo que o cara foi errado, até porque também teve muita coisa, pelo menos esse cara teve coragem de mostrar o que os outros não tiveram coragem de mostrar. E por isso hoje as pessoas estão mais interessadas na questão da política, porque ele desvendou, tirou o véu, tirou aquela capa que estava acobertando muitas coisas erradas no nosso país, de maneira que um país como o nosso não consegue andar por conta da corrupção, por conta de tanta coisa ruim que nós estamos vendo. E hoje estamos aí correndo o risco de uma ditadura dentro do nosso país. Isso é preocupante, precisamos orar e pedir a Deus que nos livre dessa ditadura. Vamos lá, para fechar. Aqui tem o número 40, que é o campeão. Por que eu coloquei reticências aqui? Ele é o campeão, tá, de aparições na Bíblia. Só vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, no tempo da era de Noé, choveu 40 dias sobre a terra e destruiu todo o planeta Terra. 40 dias. Moisés ficou 40 dias lá no cume do Monte Sinai. Não é isso? Olha ele aparecendo aí. Depois nós temos os espias, ficaram 40 dias andando lá espiando a terra. Depois nós temos o gigante Golias, que ficou insultando o povo de Israel por 40 dias. Aí a gente vê Jesus jejuando quantos dias? 40 dias. Depois que ele ressuscitou, ele ficou mais 40 dias aqui no planeta Terra. E aí a pergunta é, pastor, o que significa esses 40 dias? Por que ele é um campeão de aparição dentro da Bíblia Sagrada? Aí eu coloquei os 3 pontinhos ali, reticência são os 3 pontinhos, para que você compre esse livro e descubra o porquê, porque tem muitos mistérios, muitas coisas boas aqui nesta obra para você ser abençoado. Então, adquira esta obra aqui. Henrique, rapidamente, só para a gente fechar, posso fazer a aplicação aqui? Pode. Vamos lá, gente. Olha para essa figura. Aqui é a figura de um ser humano, ok? E aqui é genérico, pode ser homem, pode ser mulher. Tá? A figura de um ser humano. Vamos lá. Vamos fazer a aplicação biblionumerológica no ser humano, no corpo humano, para ver se dá certo. E você pode fazer essa aplicação também no planeta Terra, recriado. Você pode fazer a aplicação no Jardim do Éden, que vai dar correto, vai dar certo, porque é uma ciência exata, né? Então vamos lá. Número 1. Primeiro, para você ser considerado como ser humano, você precisa ter um corpo, ok? Se você não tem um corpo, você não pode ser reconhecido como ser humano. Então, o que é o título? O corpo. Está aqui, ó. Corpo é o nosso título. Você definir eu pelo nosso corpo. Do contrário, você não pode ser conhecido como ser humano. Vamos lá. Número 2. O homem está dividido aqui, ó, entre direita e esquerda. É isso? 2. Então, direita e esquerda. Você pode escolher qual lado que você vai pender. Você vai pender para a direita, você vai pender para a esquerda. Eu nem vou falar desse negócio aqui porque dá polêmica, né? Mas vamos lá. Número 3. O homem está dividido entre cabeça, tronco e membros. Harmonia. Tem que ter os 3. Número 4. Existem 4 sistemas básicos no corpo humano que eles precisam funcionar de maneira completa. Se não funcionar, o ser humano deixa de existir. Por exemplo, o ósseo, que é o esqueleto, tem que ter esse sistema, não é isso? Depois nós temos o sistema nervoso, que são os nervos que levam as conexões do cérebro para todo o corpo. Depois nós temos o sistema linfático, que é os nervos, os músculos, né? Não os nervos em si, mas os músculos e tudo que reveste o corpo humano, a pele e tudo mais, linfático. E nós temos também o outro que é o sistema sanguíneo. Sistema sanguíneo, está até escrito aqui errado, mas tudo bem, né? Sanguíneo, que é o sangue. Sem o sangue, ninguém consegue viver, não é assim? Então, completo, gente. Então, esses 4 aqui, ó, o sistema básico do corpo humano são esses 4 aqui: ósseo, nervoso, linfático e sanguíneo. Os números 5 sentidos. Nós temos aí o tato, paladar, olfato, visão e audição, que significa salvação. Sem esses aí, nós não conseguiremos sobreviver, ou um dos sentidos teria que trabalhar dobrado para poder dar conta do restante. E para finalizar, o número 6, que é o próprio homem. O homem foi criado no 6º dia e, por ser imperfeito, ele é considerado o número 6. E como eu falei, vou só frisar mais uma vez aqui: Deus é 1, o homem é 6. 1 mais 6 dá 7,
perfeição aí. Isso aí, top. Então, galera, muito top, né? Ensinamento. Eu convido a cada um de vocês para adquirir o livro do nosso pastor, né? Muito top, eu já li, né? Vou ler de novo, porque assim, na forma que ele foi explicando, me deu mais vontade de tentar entender mais e obter conhecimento para dentro de mim. Desde já, quero agradecer ao meu grande amigo, João Gama, né? Como eu disse, conheci ele através do filho, né? E é muito gratificante. Eu já conheci também, não tive contato, mas conheci um pouco da família dele, né? A esposa dele, a filha também, né? E vou deixar um convite para ela também. Pronto. Muito obrigado a cada um de vocês que ficou até aqui, né? Só tenho a agradecer. E tudo que está acontecendo no Silvacast é tudo por conta de Deus, né?